Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista em parceria com a EPC. Temos aqui esse quadro quinzenal, não é, que é o Conexão EPC, no qual nós tratamos ali de temas, né, que são questionados, que são trazidos até a gente, pelos interessados em geral em psicanálise, pelos alunos da EPC em particular. E hoje eu vou falar um pouco sobre uma questão que é bem interessante e é recorrentemente questionada, né? Sobre a questão da depressão ser o mal do século. Então, a depressão é o mal do século ou não? Né? Esse é um tema que já vem sendo debatido aí há pelo menos uns 40 anos aproximadamente, né? Dado aos avanços diagnósticos, dados alguns retrocessos também diagnósticos, na minha opinião, dado o avanço da indústria farmacêutica, entre outros pontos. Né? Então a gente está hoje numa situação, numa estrutura, numa conjuntura estrutural, né, que nos coloca a esse questionamento, né, sobretudo diante da resposta nossa ao sofrimento, né, a resposta contemporânea ao sofrimento. Agora, essa expressão mal do século, acho que a gente pode começar por aí, a fazer uma pequena arqueologia, não da depressão em si, mas dos motivos que levam a esse enunciado. Né? Então a gente tem essa expressão mal do século, situada lá no século XIX, né, pelo François Chateaubriand, conhecido como Visconde Chateaubriand, que foi um ensaísta francês, foi um escritor, né, que tinha uma visão de mundo bem interessante, que é uma pessoa que, de certo modo, um pensador que, de certo modo, se atualizava ali no seu contexto contemporâneo, né, ou seja, conseguia observar as coisas a partir do seu próprio tempo. E ele cunhou essa expressão a partir de uma certa percepção, né, de mundo daquele tempo, né, daquela época, em que ele percebeu o tédio, em que ele percebeu o conformismo, em que ele percebeu uma certa ausência, não é, portanto, de um sentido mais claro, não é, na sua época, naquele contexto de época, simbolizado ali, sobretudo, pelo movimento que ficou conhecido como o romantismo. Né? Então, observando a partir disso, ele percebeu o reflexo deste contexto de época, né, na literatura conhecida como literatura romântica. E aí é um ponto muito importante, né, que o primeiro, talvez a primeira obra que simboliza, então, marca então o início da questão do romantismo é uma obra do Goethe, né, que é O Sofrimento do Jovem Werther, que é uma obra seminal para a questão do romantismo e também, de certa forma, uma obra que traz o contexto da melancolia e da depressividade. Né? Para quem não leu a obra, recomendo que leiam. Né? É uma obra que trata de um personagem que sofre por amor, mas a densidade psicológica que o Goethe dá, dizem até que essa obra tem caracteres autobiográficos, né, do próprio autor, portanto, mas essa obra, de certa forma, dá um tom, né, possui uma densidade psicológica. A forma como vai se desenhando o sofrimento da personagem central, né, até o fim, que apesar de ser conhecido por todos, eu não vou aqui, né, cometer o spoiler, mas, de certo modo, essa densidade ela vai mostrando alguns caracteres importantes, né, como a ausência, por exemplo, de qualquer possibilidade de um futuro, a ausência de uma certa, ou seja, um certo desligamento com o mundo, uma certa desconexão, não é, com um sentimento que a gente poderia chamar, naquele contexto, sobretudo, de vida. O romantismo ele vem como uma resposta, né, justamente a um outro movimento que praticamente o era contemporâneo, né, que era o movimento iluminista, né, e com o iluminismo, evidentemente, o racionalismo. Então, o que a gente tem no romantismo é uma certa visão antagonista, né, de uma instrumentalização de mundo, né, de uma certa cientificidade de tudo, né, que marcava muito o início, pelo menos, do iluminismo e aí, posteriormente, o advento do positivismo ali no século XIX. Mas o que a gente tem é uma resposta centrada na questão do indivíduo. Né? O romantismo ele se caracteriza por essa questão do indivíduo, do drama do indivíduo,
né, do sofrimento do indivíduo, como está representado, por exemplo, no sofrimento do jovem Werther. Agora, o mais interessante é trazer isso para um contexto contemporâneo, né? Porque os marcadores do contexto contemporâneo, eu vou chamar de contemporâneo, sobretudo o período que data posterior ali a meados da década de 70. Tá? Então a gente tem ali o advento neoliberal, ali como é marcado pelo Dunker, por exemplo, né, colocando ali o advento do neoliberalismo a partir de 1973, né, com as políticas chilenas e com a política de Thatcher, que veio um pouquinho depois, mais ou menos nessa época. Então você tem ali um certo movimento, né, é, que, se, que se espelha criticamente ali a partir de obras como A Cultura do Narcisismo, do qual eu já falei várias vezes aqui, do Christopher Lasch, mas ali você tem uma certa resposta, né, através, por meio de uma conjuntura do sofrimento psíquico, né, centrada a princípio na questão econômica em si, né? E eu não vou aqui me ater apenas tão somente a isso, eu não vou usar a matriz econômica para sustentar o meu raciocínio, mas nós temos esse importante vetor da questão econômica, mas que vai encontrando, após o que a gente possa chamar de modernidade líquida, né, que vai encontrando ali, após a questão do declínio do homem público, que também é uma obra seminal ali, do Richard Sanders, você tem então uma espécie de desligamento, né? Você tem uma espécie de desilusão muito próxima ao que a gente poderia chamar ali de um contexto de século XIX. Né? Então, é evidentemente que as proporções são completamente diferentes, mesmo, né, porque nós estamos num contexto absolutamente globalizado em todos os sentidos e todos os setores, mas o que a gente pode dizer fundamentalmente é que a mesma ausência, a mesma vacuidade a gente encontra na clínica hoje. Né? A reclamação básica de clínica hoje ela não está centrada, ela começa com um ponto específico, né? Com um divórcio, um luto, um abandono de emprego, uma demissão, enfim. Ela começa com um recorte cotidiano, começa com um recorte corriqueiro, mas com o desenrolar disso, né, o avanço das sessões, etc. E tal, você percebe essa noção, né, que já foi descrita em outros momentos, né, que foi descrita a partir já dos anos 60, né, com uma questão narcísica não muito bem instalada. O que significa isso? Isso já não pertence mais a outras categorias, né, que foram trabalhadas inclusive fora da psicanálise, pelo Viktor Frankl, né, quando ele trabalha a questão do sentido da vida, o que isso seria, né, questões que já tem até digamos, um outro tipo de matriz de pensamento, mas que, sobretudo, a gente pode pensar a partir disso. Né? A depressão ela é, sim, o mal do século, né, do século XXI, e ela é caracterizada justamente por uma conformidade, né, de reunião de fatores que se instalam a partir da ideia de uma ausência de sentido. Né? Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, com pessoas mais jovens, né, eu não trabalho com adolescentes especificamente, mas com pessoas ali, jovens adultos, né, o que se percebe em um contexto geral, e é óbvio que eu estou aqui, né, traçando uma ideia um pouco mais generalizada, o que serve apenas como exemplo, né, o que serve apenas como uma certa baliza, mas é uma ausência mesmo de pretensões quanto ao futuro, em razão de um certo distanciamento, de uma certa ausência, não é, de instrumentos e formas que completem esse caminho, que deem uma certa bússola a esse caminho. E inclusive essa expressão, não é, de sentido, o George Forbes tem usa uma nomenclatura própria dele, né, usa uma expressão própria dele, que é desbussolado. Né, quando ele fala ali do Terra 2, que seria a versão dele sobre a questão de já estarmos, portanto, num outro prolongamento daquilo que a gente chamaria ali de uma decorrência histórica, né, de um caminho histórico, de um percurso histórico. Essa visão de mundo, né, a visão de mundo que nós temos, de um modo geral, que fica instalada
de modo geral, de que haveria um progresso constante, ela é derrubada justamente por essas ausências, não é? Por essas anomias, por essas lacunas, inclusive, do que a gente possa chamar de constância, não é? Do que a gente possa chamar de como lidar com as questões relativas ao tempo presente. A ausência dessas ferramentas cria um quadro clínico à parte, não é? Que mesmo que seja nomeado, né, mesmo que haja uma nomenclatura básica, como depressão, por exemplo, o que nós temos é um fenômeno muito mais enraizado, muito mais complexo, né, que envolve ali um repensar da questão narcísica, que envolve ali um repensar da função paterna, que envolve ali os cortes de mundo e a relação com esses cortes de mundo. Então esse tema é um tema que deve ser debatido, ainda mais debatido, e eu estou aqui colocando esse vídeo, inclusive, como uma proposta de debate para além, da gente pensar na depressão como sendo algo nosologicamente classificável, como sendo algo patologicamente identificável, mas sim como um produto, né, de coalizão de vários fatores, como os que eu já citei. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero você daqui 15 dias para mais um vídeo do Conexão EPC. Um abraço e até lá.